eu trouxe o jornalzinho aí do Tortura Nunca Mais, eu sou fundadora, o Tortura Nunca Mais aparece em 1985, já no período da dita democratização, que a gente tem que colocar uma interrogação, né? Quer dizer, que processo de democratização tem sido esse que nós temos passado de 85 para cá, né? É uma questão para a gente pensar também, né? Eu fui militante política, fiz história, depois é que eu fui fazer psicologia, eu sou professora aposentada da UF, só estou ligada à pós-graduação de psicologia. E fiz história. Em 1964, quando houve o golpe militar, eu estava terminando o meu curso de história, né? E no período anterior ao golpe, eu trabalhei, não só fui militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, chamado de Partidão, como a gente chamava na época, e trabalhei com o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. Eu tive o grande prazer, né, de trabalhar com Paulo Freire. Não sei se vocês já ouviram falar no Paulo Freire. Paulo Freire foi um educador, né, que foi cassado logo que o golpe aconteceu em 64. Paulo Freire, o programa que o Paulo Freire tinha, que era um programa de alfabetização de adultos em regiões, primeiro ele faz isso em Pernambuco, depois veio fazer isso no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E eu trabalhei junto com Paulo Freire na alfabetização de adultos em Nilópolis, Baixada Fluminense. E já em 64 eu respondi a 2 IPMs. IPMs é Inquérito Policial Militar. Ou seja, já em 64, quando há o golpe, a gente até pode dividir o período, né, da ditadura militar em 2 grandes períodos. De 64 a 68, quando a gente tem ainda, né, já havia grande perseguição aos movimentos sociais, aos movimentos de oposição, mas havia uma certa, né, um grau de abertura, onde a gente podia fazer shows desde que fossem circuitos fechados, né? Shows, peças de teatro, né? Quando vem o AI-5, em dezembro de 1900 me deu um branco. 68 mesmo. 68, gente. 13 de dezembro de 1968, né, que está fazendo aniversário, vai fazer aniversário agora, né, é o que a gente diz, ao golpe dentro do golpe. É o terrorismo de Estado que se instala no Brasil. A partir daí, toda e qualquer oposição ao regime, armada ou não, vai começar a ser perseguida, né, sem trégua, né? Então, esse período de 64 a 68, né, já ocorriam o que eu falei de inquéritos policiais militares, os IPMs. Eu respondi a 2 IPMs, né? Um IPM que era eu fazia curso de História na chamada Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje, né, é o IFIX da UFRJ, né? Mas naquela época era FENEFI, como a gente chamava, a Faculdade Nacional de Filosofia. Eu fazia o curso de História e nós tínhamos naquele momento, né, e a gente se orgulhava até muito disso, nós tínhamos a maior base estudantil do Partido Comunista da América Latina, né? Praticamente a universidade inteira pertencia a um partido que era clandestino, que era o Partido Comunista, e que todo mundo sabia onde funcionava, né? No edifício Santos Vales, ou no Marquês de Herval, que era onde a gente fazia as nossas reuniões. Lembra, Moderno? E partido clandestino, mas que havia um certo grau de liberdade nisso. Antes do golpe, apesar de ser clandestino, né, isso foi antes do golpe. Com o golpe se instalam esses inquéritos policiais militares, né? Eu respondi a esse inquérito pelo Partido Comunista Brasileiro e respondi ao inquérito pelo Programa Nacional de Alfabetização do Paulo Freire. Em 68, ao AI-5, né? E realmente aí é o que a gente diz, é a ditadura sem disfarces. É o terrorismo de Estado implantado, né? É a censura em todos os níveis, a perseguição a qualquer pessoa que se colocasse contra o regime, né? Aí a gente vai ter, inclusive, pessoas que nunca pegaram em armas, né? Pessoas que, por suas ideias, foram perseguidas, mortas e muitas delas desaparecidas, né? É nesse período, né, a partir de 68, que esse terrorismo de Estado se implanta, e em 70 a gente tem, né, a emergência de um dos governos mais sanguinários da história da República desse país, que foi o governo Médici,
né, de 70 a 74, que foi o período pior de repressão. É nesse período que começa a aparecer uma figura perversa e inventada pela ditadura brasileira e que foi exportada para as demais ditaduras latino-americanas, a figura do desaparecido político. Né? Eu outro dia estava debatendo, a gente fez no dia 30 de agosto agora, é o dia do desaparecido político. Isso fez, em termos de América Latina, que a gente está tentando ver se internacionalmente esse fica como o dia do desaparecido, né, político. Nós temos hoje mais de 120 mil desaparecidos políticos na América Latina. Tá? Mais de 120 mil, tá, desaparecidos políticos. Fora os desaparecidos comuns, que são a pobreza. Tá? Então, é muito interessante a gente ver, em cima até de uma fala que eu coloco aí no filme, quer dizer, como a gente se acostuma, né, à perseguição, à prisão, à tortura, ao sequestro, ao desaparecimento da pobreza. Porque isso está longe da gente. Né? Nós estamos próximos de vocês. Então, a tortura não foi feita para a classe média. A tortura sempre foi feita para a pobreza. E eu acho que é importante, eu canso de dizer isso, mas eu acho que é importante que a gente diga, a gente que passou por essa experiência, a gente tem uma responsabilidade histórica. Uma responsabilidade de contar para novas gerações, né, para contar para a sociedade em geral, né, que o que a gente passou, hoje a pobreza continua passando. Nesse momento, tem alguém sendo torturado neste estado, não precisamos ir para o Brasil. Neste momento agora, alguém está sendo torturado em algum lugar desse estado do Rio de Janeiro. Em algum, né, estabelecimento dito de socioeducativo, né, que parece uma piada, é uma brincadeira, para os chamados jovens chamados de infratores, né, locais onde eles são estuprados, né, são desrespeitados, né, Padre Severino, por exemplo, né, que são depósitos. Né, algum apenado ou algum presidiário está sendo torturado em alguma cadeia desse estado. A gente sabe que a tortura, ela sempre foi utilizada contra a pobreza. Por isso é importante, né, que a gente possa estar aqui falando. Porque a tortura, quando é utilizada para os filhos da classe média, isso então aterroriza a gente. E eu acho que tem que aterrorizar, porque a tortura tem que aterrorizar qualquer um de nós. Né? Eu acho que a tortura é, como eu coloco, né, a tortura ela é inqualificável. É muito difícil a gente falar sobre isso, né? Aquilo que eu estava te falando. Escrever sobre isso, gente, falar é mais fácil até. Embora seja difícil também. Né? Agora, escrever sobre isso é de uma violência muito grande. É muito difícil para a gente falar. Falar e escrever. Pior escrever. Essa fala, eu acho que a gente, para contar, né, essas experiências da gente, eu acho que essa fala tem que ser uma fala não da gente se colocar no lugar da vítima, do pobre coitadinho, porque nós não somos. É a gente utilizar essas marcas, como eu digo, né, como instrumento de luta. Né? Essa dor que os familiares têm, que é o que eu estava dizendo na segunda-feira, a tortura, ela não pode ser dividida em tortura física e tortura psicológica. Outro dia, conversando com um companheiro, dizia, não, eu fui preso, mas não fui torturado. Eu digo, só o fato de você ter sido preso, você já está sendo torturado. Isso já é tortura. Quando a gente divide tortura física de tortura psicológica, a gente está querendo minimizar, né, esse tipo de tortura que não toca em... Isso que o Aquino estava falando aqui no filme. Tá? Aquilo que eles faziam, principalmente após 72, quando eles tornam a tortura dita científica, né, porque eles vão se especializando, né, e é a tortura onde ele não toca você. Você vai para uma geladeira, você fica sob baixas temperaturas, você fica nu ali dentro, você fica ouvindo altos sons e há casos de enlouquecimento. Então, não houve tortura física ali. Mas a tortura psicológica, ela é tão brutal quanto a tortura física. Tá? Justamente. Pode até ser pior. Em termos de sofisticação, em termos de desestruturação, né, da mente humana. A gente hoje está vendo, por exemplo, na questão do sistema prisional, né, e é importante que a gente fale daquilo, né, que é um passado recente, para pensar no hoje. Né. A gente trazer essas memórias, elas só têm sentido, não é só para que vocês conheçam o que aconteceu naquele período, não, para que a gente possa entender o que está acontecendo hoje. Porque os efeitos desses anos todos de ditadura militar estão aqui.
estão no nosso cotidiano, e a gente não se dá conta disso. A gente não se dá conta que a gente o tempo todo está achando que é natural alguns bandidos serem presos, serem exterminados. Aí a gente diz, para a nossa segurança, aquele bandido tem que ser morto. Essa foi a mesma produção que fizeram com a gente. É a mesma produção do terrorista. O terrorista. Eu lembro que tinha soldadinhos que eram treinados lá no DOI-CODE. O DOI-CODE foi assim, ele surge em 1970 de uma experiência em São Paulo, a chamada Operação Bandeirantes, a OBAN. Em 68, 69, cria-se a OBAN, onde se unifica a repressão. Foi a repressão dita científica. Todos os serviços de informação se reúnem sob um único comando, o comando do Exército. E os DOI-CODES são criados nas principais regiões militares, sob a chefia do Exército. Participava Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Nós tivemos, por exemplo, eu conheci, fui testemunha, de um coronel bombeiro que chegou a ser prefeito da cidade de Miracema, José Raufeld Filho, pelo PSB. Nós fizemos essa denúncia ao PSB nacional, o PSB não tomou conhecimento. Esse cara era um intermediário entre, principalmente, o presídio de mulheres, que ficava no andar térreo do DOPS, o presídio São Judas Tadeu, onde eu fiquei 3 dias, e os outros órgãos de repressão. Ele que fazia o contato, ele não encostava um dedo na gente. Agora, ele era um membro, de confiança da repressão. Ele fazia parte do DOI-CODE. Ele, no DOPS, como gestor, como administrador do presídio de mulheres, no presídio São Judas Tadeu, ele que fazia os contatos com os órgãos de repressão. Então, não foi só a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, foi a Polícia Federal, foi a Polícia Civil, através do DOPS, foi o Corpo de Bombeiros, foram empresários nacionais e multinacionais. Não esqueçamos disso, porque os civis apoiaram, com grana. A Operação Bandeirantes e os DOI-CODES foram organizados com dinheiro dos empresários, nacionais e principalmente das multinacionais. Então, veja, havia todo um grupo de pessoas que achava que aqueles terroristas tinham que ser presos, sim. Tinham que ser exterminados. Essa figura do desaparecido, gente, que hoje, adoidado, existe por aí, a gente não tem ideia. A gente tenta levantar, mas não consegue. São 2 dados. Pessoas que estão sendo torturadas ou que foram torturadas e pessoas desaparecidas hoje. A gente não consegue. Por quê? Porque são os agentes do Estado que fazem isso. A tortura, ela é praticada e continua sendo praticada pelo Estado brasileiro, por seus agentes. E a gente sabe onde tem tortura, quando se tortura. A gente sabe que sexta-feira, lá na Água Santa, o presídio de segurança máxima, que tem ali perto do Meier, sexta-feira é o dia da chegada dos novos. E a tortura, ela é coletiva. A gente sabe disso. Ou seja, as autoridades governamentais sabem disso. Só que a grande maioria da população acha, que a tortura para alguns segmentos ela é necessária. Como o extermínio também, como a morte. Então, hoje, eu acho que a gente vive, só para fechar, para a gente poder conversar um pouco mais, hoje a gente vive um estado extremamente perigoso. Eu acho que o momento que a gente vive hoje, onde os movimentos sociais avançam, mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo o tempo todo cooptados. É um momento muito delicado que a gente está vivendo hoje, onde se disputam determinadas memórias. Hoje a gente ainda tem a dita história oficial. Outro dia, não sei se vocês tomaram conhecimento, tinha um grande painel na Central do Brasil, nós até fotografamos, dizendo o seguinte: finalmente os arquivos da ditadura foram abertos. Procure o site www.ternuma. Ternuma é um grupo militar, de militares de extrema-direita, saudosistas da ditadura, chama-se Terrorismo Nunca Mais. Ternuma. Tá? O Terrorismo Nunca Mais, o Ternuma, ele apareceu depois do grupo Tortura Nunca Mais. Tá? E quando eles falam, finalmente os arquivos da ditadura estão abertos, visite o site tal, o Ternuma, ele manda mensalmente para o Tortura Nunca Mais, como provocação, ele manda
a visão dele da história, que é a visão dos ditadores, que é a visão das Forças Armadas conservadoras, das elites conservadoras desse país. Eles mandam dizendo, Carlos Lamarca, traidor do exército, não sei o quê. Eles mensalmente mandam para a gente. Né? E é isso que eles estão convidando as pessoas. Então é importante que a gente possa, a gente não teve nem tempo ainda, isso foi semana passada, de colocar no site esse tipo de coisa, alertando, né, que os arquivos da ditadura continuam fechados. Os arquivos da ditadura, que a gente sabe que existem, né, continuam fechados. A sociedade brasileira não conhece os documentos que estão lá. Os únicos arquivos que foram abertos foram os do DOPS, do Rio de Janeiro e de São Paulo, depois de terem sido mexidos. E aí eu afirmo com toda a segurança, porque eu fiz uma pesquisa grande, tanto no arquivo do DOPS do Rio de Janeiro, como no arquivo do DOPS de São Paulo. No arquivo do DOPS, nos dois, os desaparecidos, ou seja, militantes velhos do Partido Comunista, que inclusive foram presos durante o Estado Novo, não tem ficha. É como se eles tivessem desaparecido mesmo. Essa figura é uma figura macabra, porque ela perpetua a tortura para os familiares e para os amigos das pessoas. Porque no Ocidente, aí a questão nossa de cultura, você tem que, né, enterrar o seu morto. Você tem que ter todo aquele ritual de despedir do seu morto. A figura do desaparecido é uma coisa perversa, que hoje continua acontecendo com a pobreza. E o número é altíssimo. A gente não tem ideia de pessoas que estão sendo torturadas e de pessoas que estão desaparecendo por agentes do Estado. Né? Então, é importante a gente pensar que esse passado que está lá, ele está aqui no presente. Isso não é passado, não. Isso está aqui. Está no cotidiano da gente. Quando a gente vê, principalmente, os meios de comunicação de massa, produzindo determinadas cenas. Eu fiquei espantada, não me lembro mais se foi segunda ou terça-feira, no Jornal Nacional, aquele último jornal da Globo, que eu faço até questão de ver para ficar nervosa, eu digo para os alunos, para ficar histérica, entendeu? Vejo Big Brother, vejo novela, para dizer, olha como se produz modos de viver e de existir. E a gente acaba acreditando nisso. Olha como se produz, como a gente chama em psicologia, subjetividades. Como se produzem modos de existência e de vida, como se fossem naturais. Né? A cena que eu vi no jornal, não sei se alguém viu, era uma cena de um morador que filmou ali no Rio Comprido, na favela da Falé, né, cenas que pareciam de filme americano. Né, aqueles fogos de artifício e as balas, né, cortando. Né. Ou seja, aquilo ali você não precisa dizer mais nada. Aquilo ali diz o seguinte, diz para a gente e a gente acha que é verdade. Estamos em guerra. Vivemos uma guerra civil. Essa é a grande produção hoje, dentro da política de segurança pública, principalmente no Estado do Rio de Janeiro. Uma segurança militarizada, uma segurança fascista, que é uma segurança para alguns, não é uma segurança pública. Ela não é pública, ela é segurança para alguns, e insegurança para a grande massa dessa população, pobre que vive. Né, aí. Então, veja, certas coisas hoje continuam sendo utilizadas. Por exemplo, o que a gente chama autos de resistência. Ou seja, isso foi usado pra cacete durante a ditadura brasileira. Foi inventado um pouco antes da ditadura brasileira. Tem um livro bonito de um desembargador chamado Sérgio Verani, que é um livro que fala, o título é Assassinatos em Nome da Lei. Né? Sérgio Verani, companheiro da nossa querida Biga, né? Sérgio Verani, ele faz todo um histórico. Ele é desembargador, isso mesmo. Agora ele é desembargador. Ele faz todo o histórico dos autos de resistência, mostrando como o primeiro auto de resistência acontece em 62, um pouco antes do golpe. E quem faz é o Mariel Mariscot. O Mariel Mariscot era um policial conhecido como os Homens de Ouro, da Escuderie Detetive Lecoq, que eram aqueles que faziam ajustiçamento da pobreza, o esquadrão da morte. Isso é muito difícil da gente pensar sobre isso, porque fácil, aquele que foi atingido, como é difícil, por exemplo, uma Vitória Grabois, que perdeu 3 familiares, seu pai, seu irmão e seu marido são desaparecidos até hoje, na guerrilha do Araguaia. Né? A Vitória estava conversando outro dia comigo, disse, Cecília, como é fácil a gente entrar na lógica da vingança. Como eu fazer? Não, eu quero que aqueles que mataram meu irmão com requintes de crueldade, que o irmão dela já não andava mais na selva, né, na guerrilha do Araguaia, ele foi exterminado.
Se vocês não sabem, a guerrilha do Araguaia foi um dos acontecimentos que até hoje são mantidos em sigilo. Por quê? Porque as Forças Armadas, principalmente o Exército, exterminou não só os quase 70 militantes políticos que estavam lá, que são todos desaparecidos políticos, como exterminou camponeses da região. Todos desaparecidos. Você sabe o que eles faziam? Eles cortavam os braços, as mãos e as cabeças, que eram levadas para Brasília, para identificação. Isso confirmado. Em sacos. Mãos e cabeças para identificação em Brasília. Isso foi feito, isso quase não é falado. Então tem histórias, né, do Brasil que não aparecem nessa chamada história oficial. E eu acho que são essas histórias que a gente tem que trazer para vocês. A gente tem que afirmar outras memórias. Mas só vale, né, e aí eu me lembro da Jessi Jane, outro dia falando, numa mesa da gente. Jessi Jane é uma companheira nossa, hoje professora de História da UFRJ, até diretora lá do IFIX. Ela teve filho na prisão. A filha dela nasceu na prisão. Né? Ela teve presa durante muitos anos, ela e o marido dela. E a Jessi, outro dia falava isso, a Jessi Jane. As memórias da ditadura só fazem sentido serem afirmadas se a gente puder pensar no nosso presente. Se a gente puder trazer isso para o nosso presente. Né? Olha, eu queria perguntar, é de você, sobretudo, é por vocês que a gente está aqui. Franquear 100% aqui, que vocês se sentem desbloqueados. Depois também nós vamos ouvir o maior defensor de prisioneiros políticos, Dr. Modesto da Silveira. Ele é, a meu ver, um santo guerreiro, foi quem apresentou a lei da anistia no Congresso Nacional, um ex-deputado constituinte. Mas, de certa feita, o bispo Dom José Maria Pires, que é da corrente de D. Helder, ele falava que a gente se rejuvenesce quando entra em contato com os jovens, e é o maior bálsamo da longa vida estar com vocês. E é vocês que a gente quer ouvir. Alguém mais quer fazer aqui, por favor, companheiro? Meu nome é Lázaro, eu sou aluno aqui da Faculdade de Economia. Primeiramente, eu queria parabenizar a professora Lérida, essa grande guerreira aí que fez essa semana. Foi uma semana maravilhosa, onde a gente pôde estar discutindo esse ano tão chave no século XX, que foi os anos 60. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o que vem acontecendo hoje, que hoje o DOI-CODE se chama BOP. São as mesmas práticas, os mesmos métodos. A professora Cecília Coimbra falou dos autos de resistência. São 3 autos de resistência por dia. Os policiais do BOP andam com o chamado kit vela, que é uma trouxinha de cocaína e um revólver para poder botar lá e falar que era traficante, quando muitas vezes eles estão envolvidos com milícias locais. Outro dia atrás, o professor João Tocredo relatou um caso que eles mataram 6 pessoas numa favela do Complexo do Alemão para poder roubar um fuzil, porque o fuzil eles iam entregar R$35 mil para uma quadrilha. Então é isso. E isso tudo tem uma lógica econômica envolvida nisso, que é a lógica de criminalizar quem vive do subemprego, criminalizar de quem não tem emprego. As favelas que hoje invadem a Zona Sul, de impedir isso e criar uma cultura. Se você for morar na favela, você vai estar literalmente... não vamos fazer uso da palavra aqui. Então eu queria que a senhora analisasse assim, o que a senhora achou desse debate, se promoveu a conscientização do povo brasileiro sobre a questão. Obrigado. Eu acho que não é por acaso que um seriado passa, mesmo tarde da noite, na Rede Globo. Eu acho que, obviamente, tem fugas, a gente consegue produzir algumas coisas, mas certos programas, eles não aparecem por acaso. A forma como, inclusive, eles apresentam os 2 militantes políticos, os ex-militantes políticos. Um, que é o Matheus, né, aquele excelente ator, né, era o perdido, era o irresponsável, era o cara que não conseguia ter família, que não conseguia, trabalhar, era o cara, o irresponsável, o protótipo do irresponsável. E a moça era mística, toda fragilzinha, toda... Não estou dizendo que isso não exista, mas não é por acaso que esses 2 personagens são colocados como ex-presos políticos. A cena, inclusive, de identificar o torturador é uma cena puramente pessoal, como se fosse uma vingança pessoal.
né? Eu lembro que teve um filme maravilhoso do Beto Brant, Ação entre Amigos, não sei se alguém viu, onde um grupo de amigos reconhece um torturador. E aí eles vão executar o torturador, vão matar. Né? A lógica não é essa. E não é por acaso que isso é colocado, né, na Rede Globo, em alguns filmes. Né? Quer dizer, a questão do torturador não é uma questão que diz respeito a mim ou a ela que foi torturada. Ela diz respeito a toda a sociedade brasileira. Né? É trazer ao conhecimento da sociedade o que esse sujeito fez. Né? Não é uma questão pessoal, de vingancinha pessoal. Né? Eu lembro da cena que eu vi, uma cena nojenta, horrorosa, onde o amigo dela, que era homossexual, né, que vai tentar prender o torturador ou identificar o torturador pega o cara, né, dá uma porrada, sei lá o quê, e ainda estupra o cara. E aí aparece ele no hospital, esse amigo dela, né, falando assim, eu sou a sua última estrupadinha da ditadura. Gente, isso não é por acaso. Sabe, isso não é esse tipo de fala é uma fala que desqualifica o sofrimento e a dor das pessoas que passaram por isso. Sabe, eu acho que o filme, todo esse seriado, ele não é por acaso que ele está ali. Muito bem feito, atores excelentes os atores, né? Obviamente passando tarde da noite, né? Poucas pessoas viram, e quem viu elogiava. São detalhes que estão ali, né? E que eles estão produzindo determinados efeitos na tua cabeça, na cabeça dos telespectadores. Sabe, a questão da gente denunciar torturador não é uma questão pessoal, de vingança pessoal. A questão de denunciar torturador diz respeito a toda a sociedade brasileira. A sociedade precisa saber o que esses caras fizeram, e que fizeram escola, e continuam fazendo de outras formas. Continuam fazendo demonstrações no clube militar, por exemplo, botando esse outdoor, né, criando esses tipos de organizações fascistas, como o Terrorismo Nunca Mais. Então, eu acho que uma das coisas que tem um cara que é um filósofo lá da escola, que trabalha com questão de comunicação, o Flávio Tavares do Amaral, né, lá na UFRJ, ele diz o seguinte, nada que está no mundo é natural. Essas coisas que estão aí são produzidas pelas próprias práticas, né, que o Foucault fala muito isso. E, para que a gente possa desnaturalizar isso aí, que a gente possa ver como não natural, a gente tem que o primeiro passo é a gente ficar, como é o termo que ele chama, meu Deus, eu estou cada vez mais gagá. O estranhamento. Você tem que estranhar. Ou seja, você não, isso os meios de comunicação de massa não permitem, porque já vem tudo pasteurizado. Né? Então, o estranhamento das coisas é fundamental para que a gente não naturalize essas coisas. A gente tem que estranhar. E tem que dizer, pô, será que é isso mesmo? A gente tem que se perguntar, porque senão a gente entra nesse processo. E hoje, mais do que nunca. Hoje, gente, mais importante do que produzir aço, um psicanalista francês já dizia isso, o Guattari, é produzir modos de viver e de existir, que os meios de comunicação de massa produzem. Qual é a melhor forma da gente viver? São os meios de comunicação de massa que vão dizer para a gente. O que é in hoje? O que é out? O que está na moda? O que não está? Os modos de viver e de existir, hoje, principalmente, são ditados pelos meios de comunicação de massa. E a gente é totalmente acrítico, entra aí, bonitinho, e não percebe isso. Né? Então, eu acho que esse seriado aí, como aquele que foi baseado no livro do Gabeira, que a gente também fez críticas, O Que é Isso, Companheiro? Aquele filme foi feito para quê? Entendeu? Foi feito para exportação. Foi feito para os Estados Unidos. Porque eles pegam o livro do Gabeira, não sei se vocês viram O Que é Isso, Companheiro, eles pegam o livro do Gabeira, que o Gabeira faz 10 anos depois daquele acontecimento, onde ele já faz uma análise crítica das posições que eles tinham tomado naquele momento. O filme apresenta aquilo como se tivesse acontecendo naquele momento. Ou seja, o Gabeira, o rapaz que faz, que é aquele magrinho, que eu esqueço o nome dele, bom ator, o magrinho da Grande Família, aquele que está sempre passando a perna. Não é o do Bombril, não. É aquele que está sempre passando, o motorista de táxi. Esse aí, o Agostinho da Grande Família. Ele fazia o papel do Gabeira no filme. Só ele que estava tendo aquela visão crítica. Os outros eram um bando de babaca.
Era um bando de estudantes porra louca que estava fazendo aquilo. Eles mostram a figura, inclusive, do único operário da ação, que é o Virgílio Gomes da Silva, que é um desaparecido político, né? Foi um cara que foi preso e ele simplesmente ele teve o crânio esfacelado na cela, né? Esse cara aparece como se fosse um bandido. Aquilo que mostra o filme, ele com um revólver na cabeça do embaixador, aquilo não aconteceu. Não é por acaso que botam um operário como facínora. Eu lembro que, na época, o Franklin Martins, ainda era âncora da Globo, etc. e tal, né? Mas o Franklin Martins foi de uma dignidade. Ele escreveu um artigo falando a segunda morte do companheiro Jonas. Porque Jonas era o codinome que o Virgílio tinha nessa ação. Ele, pela segunda vez, se mata a memória do Jonas com esse filme. Então, certas coisas que estão aí, gente, não são por acaso, né? Vamos desconfiar delas, né? Eu queria dar um depoimento aqui, sobretudo na presença da Cecília, da nossa psicóloga e mestra também da área, que quando eu cheguei no Grupo Tortura Nunca Mais, um dos que integrava a diretoria, que depois veio a ser diretor, era um coronel do Exército e também professor Moraes. O João Luiz de Moraes. O professor Moraes tem uma filha que é desaparecida política, que é a Sônia Maria de Moraes. Isso. Ele procurando deslocadamente os restos mortais, que eu não gosto dessa palavra, ossada, quer dizer, o Zé Milton também, aqui está declarado no filme que ele é desaparecido político, e até hoje o filho não fez a chamada, o enterro cristão que ele teria direito. Mas o professor Moraes, coronel do Exército, filho de generais, e eu tenho também outros exemplos, só para se ver que a figura, esse Estado não tinha nenhum princípio, nenhuma ética, e também era um Estado que não tinha nenhum valor assim, do que diz respeito ao humanismo, à humanidade. Eu tenho um exemplo de Paulo César Botelho Massa, que é filho de general e sobrinho de 3 outros generais. Então, eles percebem a certa altura que eles criaram um monstro que eles mesmos não controlavam. Havia decretos secretos, qual todos nós aqui poderíamos estar já caçados e não sabíamos. Só para você ver quem é o terrorista, quem é que faz o terror, né? Os acusados éramos nós que resistíamos. E falar também um aspecto, Cecília, que a nossa resistência foi extremamente inteligente, valente e competente, porque teve ditaduras que o ditador morreu de velho, Salazar e o nosso da Espanha e de Portugal, Franco. Então, essa capacidade nós tivemos, custou muito. Um dos que pagou muito caro, que eu vou passar também a palavra um pouquinho para ele depois retornar a vocês, é o Modesto da Silveira, que ele tem, ele costuma dizer assim, uma torrente de histórias para contar, que não caberia, talvez, em uma semana de depoimentos, né, Modesto? E eu estive observando e notei o seguinte: sempre que há um público assim, jovem, ou menos jovem como a mesa, ou menos jovem ainda como eu fico pensando de onde vamos partir essa conversa. Veja bem, por que essa contradição toda de torturados e torturadores, perseguidos e perseguidores, caçados com 2 S e com C cedilha, e caçadores com 2 S e C cedilha? Olha, é claro que a humanidade não é homogênea, né? Nós somos todos diferentes um do outro. E dizia agora há pouco a Cecília, e cada um de nós é diferente de si mesmo a cada período de tempo que passa, né? Todos os outros grandes, verdadeiros líderes da humanidade têm um pensamento semelhante. Se você pega Cristo com aquelas palavras, né? Igualdade, fraternidade, irmandade, somos todos iguais, somos todos irmãos. Ele diz, de algum modo, o que Marx diz de forma científica, né? Se a gente pensar nessa ideologia, é evidente que a gente pode fazer opção por virar bandido, tipo esses que eu acabo de falar, dos bilhões de dólares. E não são 3, nem 300, são alguns milhares deles. Olha, a forma econômica de deformação do processo econômico, vocês que estudam economologia, estudem todo o processo de deformação, formação e deformação, para que vocês entendam
como essa coisa vem se acumulando ao longo do tempo. E é evidente, as pessoas pobres podem ser pobres, mas não são burras, nem insensíveis, nem são indiferentes às necessidades. O que são as necessidades do ser humano, né? Todos nós sabemos, até por uma ordem prioritária. É a vida, claro. O mais importante que nós temos, sem ela não estaríamos aqui discutindo nem nada, é a vida. Depois da vida, até os animais, a segurança. Depois começa esses aspectos animais que nós somos, o elefante, a hiena é igual a nós nesse sentido. Ele quer comer, precisa de comer, sem o que morre. Precisa de segurança, sem o que pode morrer também. Aí começa a ultrapassar dessa etapa de um ser animal, aí começa o ser humano mais racionalizado. Aí começa a liberdade de pensar, de decidir as coisas, né? Pensar na igualdade, pensar em que ele tem muita comida, eu estou sem, então preciso, se ele não me der, não distribuir correto, eu tenho que tomar dele. Senão eu vou morrer, e eu não quero morrer. Eu fico inseguro. Pois bem, então essas ordens prioritárias que o ser humano sente, mesmo que não pense, ele sente. Vida, segurança, liberdade, igualdade. Os meios para essa igualdade. O que me adianta a lei dizer todos são iguais perante a lei e tudo mais? Homens, mulheres, negros e brancos, pobres e ricos. É mentira. É claro que é mentira. Se eu quiser entrar na PUC, um menino pobre que entrar na PUC jamais terá liberdade igual ao outro que é rico e pode entrar e pagar. Não é assim? Pois bem, então, na medida em que você pensa nisso, direita, esquerda, nazismo, fascismo, capitalismo, etc., é uma coisa, é um tipo de ideologia básica. E aqui do outro lado, humanismo, cristianismo, socialismo. E por que é tão importante dizer estas coisas? Porque, na verdade, todos nós somos seres sociais. Todos nós temos o instinto de sobrevivência, de segurança e até de reprodução. E você, para ser reproduzido, precisou de uma associação de 2, pai e mãe, que precisaram de associação de 4, seus avós, de 8, seus bisavós, e assim vai até criar a pirâmide do passado, cujo vértice está em você, né? E se você quiser criar uma nova pirâmide para o futuro, a mesma coisa. Você tem que se unir a 2, portanto, se associar, socializar, um homem e uma mulher, para criar a nova pirâmide do futuro. Então, nós somos necessariamente um ser socialista, social, um ser social, que se não der atenção ao processo social, algum desequilíbrio, distúrbio, o problema vai surgir. E é o que está surgindo. E aí, Cecília me provocou para dizer, conta a experiência concreta. A experiência concreta do período, ela foi vítima, ele foi vítima, foi meu cliente. Eu fui advogado dele, não dela, infelizmente. Não, até felizmente, se você... Então, só eu pude defender alguns milhares de pessoas. Milhares. De Belém a Porto Alegre. Eu costumo dizer do Oiapoque ao Chuí. Pois bem, lá da Ponta do Touro até lá a pontinha do Acre. Em todas as auditorias militares, Superior Tribunal Militar, Supremo Tribunal Federal. Alguns milhares. Portanto, eu tenho alguns milhares de história concreta com as quais eu convivi. Valeri. Sem cobrar, não era bom advogado nesse sentido. Bom, se quiser pagar, eu recebo agora. Mas então, veja bem, eu teria milhares de histórias para contar. Vou contar a mais simples e abrangente que a Cecília sugeriu para contar. Os 3 são... Eu acho que estou afugentando gente. Tchau. Bom, olha, vocês não sabem, mas perguntem aos seus pais ou avós. Todo esse processo que aconteceu nos outros países que também foram vítimas de ditadura, aconteceu aqui. Só o Rio de Janeiro, estado do Rio, Rio e Niterói,
Só que, em certo momento, houve milhares de pessoas presas, eu ia dizendo, não é presas, sequestradas. Raros foram os presos, porque prisão tem uma forma direitinho, legal, arrumadinha pela lei, né? Tudo legal. Isso quase nunca acontecia. Eles apareciam na sua casa, sequestravam você, ou seu pai, ou seu filhinho bebê, como aconteceu com clientes meus, para que você aparecesse. Muitos casos, eu poderia citar aqui casos assim. Então, sequestravam e, para as pessoas aparecerem, foram quantas pessoas? Olha, eu hoje, numa outra faculdade aí, faculdade de Direito, eu disse, olha, pelos meus cálculos, talvez chegue a 500 mil de pessoas. Porque eu me lembro de que todos os distritos, todos os quartéis, todos os... Olha, chegou a haver 3 navios, só no Rio de Janeiro, 3 navios do Lloyd requisitados para encher de preso político. Só falando de preso político. E não cabendo gente precisando, e eles querendo enfiar mais presos sequestrados, ou sequestrados, chegaram a encher o Caio Martins de Niterói. O Caio Martins de Niterói. O Caio Martins de Niterói antecedeu o famoso estádio do Chile com Pinochet. Antecedeu. Então, e eram levas, aquela leva que passava pelo sequestro, pela tortura, pela prisão, há muitos pelo desaparecimento. Não pensem que vocês menores estariam livres, não. Ninguém. Muita menina e rapazes, menores ou maiores, também foram estupradas, estuprados. As histórias são muitas. Bom, e aí, é claro, os advogados, muitos deles temiam, como toda a gente teme. Então, muitos até, eu mesmo tive colegas até um pouco radicais, que queriam resolver na forma mais rápida possível. Quando me viam, é como se visse um leproso. Não queria passar junto de mim, porque eu solicitava dar uma ajuda. Eram muitos os presos, eram muitas as solicitações, nós não dávamos conta. Já ouviram falar num tal Sobral Pinto? Vocês já ouviram falar? Foi um dos maiores advogados que o Brasil teve na geração passada. Um pouco da minha geração, ele. Um jurista, um homem de bem. Não pensava igual a mim. Nós tínhamos contradições respeitosas na forma de pensar. Heleno Fragoso, um professor de Direito. A Léida conheceu todos eles. Evaristinho, Evaristo Moraes, Jorge Tavares, o Susequinde, Vivaldo. Pois bem, todos eles foram sequestrados pela ousadia de defender esses milhares de outros sequestrados. E eu próprio fui sequestrado tanto quanto eles. Em geral, quando éramos advogados muito conhecidos na época, eles não ousavam, evitavam nos marcar fisicamente. Mas a alma ficou marcada para sempre. Para sempre. Às vezes, quando se tratava de um advogado, eu era advogado de advogados, então, ao soltá-lo, eu tinha por praxe levá-lo à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para que a OAB tomasse consciência e ousasse nos defender a categoria de advogados que era a mais perseguida das categorias em geral. Aqui, só de Niterói, foram vários desses advogados. Um deles se tornou muito conhecido aqui, que é um advogado que foi vereador, foi deputado estadual várias vezes, chamado Afonso Celso Nogueira Monteiro. O Afonsinho famoso da época. Lembra do Afonsinho? Pois bem, o Afonsinho mora em Niterói, é de Niterói. Quando ele passou pelos escaninhos da tortura e da morte, escapou, por razões que eu poderia até dizer, de como as táticas do advogado ajudam e da família também. Então ele escapou, estava marcadinho, certinho para morrer. Muitos passaram por esse caminho. Ele escapando, quando ele consegui vê-lo, tirá-lo da prisão, levei-o ao OAB. Quando eu tirei, comecei a pedir, estava o Conselho da Ordem dos Advogados reunido, e eu lá com ele que pedi eu pedi uma audiência com o conselho, eles nos receberam, aí ele estava assim,
como nós estamos aqui agora, eu pedi, olha, fiz a descrição como advogado e pedi para que eles vissem o que eu afirmava, que ele tirasse a camisa. E, se necessário, tirasse o resto. Pois bem, bastou que ele tirasse a camisa e mostrasse as marcas que, quando vocês encontrarem, peçam para ver algumas das que jamais se apagarão. Sobretudo as do pau de arara, que marcam muito nos pulsos e lá embaixo, nas pernas. Oi? O Alcir, meu cliente. Pois bem, as marcas do Alcir são as marcas do Afonsinho. Então, quando eu exibi, eles pediram, não precisa mais. E aí foi quando o Seabra Fagundes, o pai, tem 2 famosos advogados, que tinham sido ministro do Supremo, ele olhou e disse assim, ele encerrou a sua impressão, chorando quase. Ele disse, é por isso que o Brasil está tristemente célebre como produtor e exportador do know-how da tortura. Essa frase marca bem a realidade brasileira daquele tempo. Bem a realidade brasileira daquele tempo. Cada uma dessas pessoas tem uma história de tal maneira que, na apresentação deste filme, lá no antigo Supremo Tribunal Federal do Rio, você estava lá? Não estava, infelizmente. Lá, hein? Ah, é isso mesmo. Isso mesmo. E, olha, tá bem, não vou dizer o outro aniversário que não vale a pena. Bom, eu sei que lá apareceu a seguinte proposta. Bom, diante dessa realidade, eram outros depoentes, não éramos nós, eu estava lá com o Soriano, mas havia outros depoentes, houve a proposta. Nós podemos escrever a enciclopédia do terror. E o Pinot acrescentou, a enciclopédia do terror desse período, ele acrescentou, e da esperança. Depois eu disse a ele, e da certeza, porque nós temos uma certeza de que se estas coisas entrarem realmente na cabeça, na convicção de cada pessoa, sobretudo dos jovens que vão viver mais, e eles é que vão vivenciar esse mundo do futuro, então é possível que haja uma certeza futura de que essas coisas não voltem a ocorrer realmente nunca mais. É possível. O ser humano, nessa caixa de Pandora que a gente vê cada ser humano e a humanidade inteira. É uma caixa de Pandora de onde você pode fazer sair apenas aquilo que é melhor do ser humano e não o lado negativo que o Hitler teve, que um Leopoldo II foi talvez pior do que Hitler, e aqui os nossos micro-Hitlers fizeram com a liberdade de fazer muito mais e muito pior do que o Hitler fez pela Europa inteira. Obrigado. Cecília, você quer dar um último adeus? Eu quero agradecer, eu quero me desculpar pela correria, para variar, sempre correndo. Eu ia falar uma coisa, esse jornal que a gente distribuiu aqui, é possivelmente o último jornal do grupo, porque a gente não tem mais dinheiro para fazer jornal. Nós tivemos que pagar 48 mil reais a 3 torturadores da Polícia Federal, que abriram um processo contra nós, porque nós apoiamos a denúncia de um petroleiro que foi torturado em 1996 na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o processo, obviamente, ele entrou com processo contra os torturadores, fez exame de corpo de delito, entrou com processo, só que o processo foi arquivado, porque foi feito pela própria Polícia Federal. E esses torturadores, um deles é Roberto Prel Júnior, que era o delegado na época, eles ainda continuam na Polícia Federal, eles abriram um processo contra o Grupo Tortura Nunca Mais. E o processo foi ganho até o final. Né? Nós tivemos que pagar na justiça um dinheiro que a gente não tinha, que foi 48 mil reais, porque nós não somos ONG, com todo o respeito até que a gente tem pelas ONGs, nós nos colocamos como movimento social. Né? E a gente vai começar a fazer uma campanha de parceiros solidários, sei lá que nome a gente está inventando, mas que possam ajudar o Grupo Tortura Nunca Mais a sobreviver. Né? A gente está simplesmente tirando uma única folha de jornal agora,
que é o que a gente pode pagar, até para mostrar essa situação e ver até se a gente teria pernas para, em dezembro, fazer um jornal virtual, porque sai mais barato, né? Então, eu só estou colocando isso e qualquer pessoa que queira, inclusive, se cadastrar para receber material do Tortura Nunca Mais, tem aqui o e-mail do Tortura Nunca Mais, ou entrar no nosso site, que tem o site, né? E aí seria até legal que vocês pudessem entrar, para vocês se cadastrarem, até para que a gente possa depois mandar os comunicados, os alertas urgentes, que a gente está sempre mandando, né, no sentido também de vocês poderem nos ajudar. Nós temos plenárias abertas, toda segunda-feira, 23 anos, a gente faz reuniões, são plenárias abertas, toda segunda-feira, a partir das 19 horas, às 7 horas da noite, só que é em Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Tem o endereço aí, General Polidoro, 226 Sobreloja, de frente ao cemitério São João Batista, que são 2 salinhas cedidas em regime de comodato pelo governo do Estado, na época em que o Nilo Batista foi vice-governador, né? E a gente mantém aquelas 2 salinhas, onde a gente só paga luz, telefone, e até para isso a gente está sem dinheiro. Né? Então, eu quero agradecer a vocês. Distribuiu, Lérida. Quem não tem, eu acho que talvez agora já não tenha mais. Isso. E eu quero agradecer aos meus grandes queridos amigos aqui, a professora Lérida, a vocês que ficaram aqui, e mais uma vez me desculpar pela correria. Tá? Muito obrigada, e a gente conta com a solidariedade de vocês. Tá? Pinochet, Hitler do Chile, Videla e outros generais, os Hitlers, mini-Hitlers da Argentina, né? Os do Brasil, que começou com Castelo Branco, do Castelo Branco veio Costa e Silva, do Costa e Silva a regência trina de 3 outros generais, era o Souza Melo da Aeronáutica, Rademacher da Marinha e Lira Tavares do Exército. Aí veio a regência trina por alguns meses, em seguida, Médici, 70-74, que foi o pior período, que continuou péssimo. No general de plantão seguinte foi o general Geisel, para terminar com o Quero que me esqueçam, cheiro de cavalo é mais gostoso que cheiro de gente, foi o último dos generais chamado João Batista de Figueiredo. Então, se vocês estudem um pouco de história, a história recente vocês não vão encontrar porque eles a escondem. Todos os documentos do período estão proibidos de serem examinados aqui. Talvez muitos deles só serão abertos daqui a 100 anos, quando gerações de torturadores houver morrido. Mas algumas pesquisas estão sendo feitas nos Estados Unidos que já abriram muitos dos documentos. Se vocês quiserem ter uma ideia, tem um livro aí que saiu há pouco tempo, de o Big Brother, o Grande Irmão, tem em português o Grande Irmão, do Carlos Fico. E lá a vantagem é que ele botou em muitas páginas, ele reproduziu em facsímile os documentos sobre os quais ele fez a análise para escrever aquele livro. Então anotem isso e pesquisem, peguem na biblioteca, talvez tenha aqui, se não, comprem em condomínio e depois vá passando de mão em mão para vocês verem o período histórico e tomarem uma posição a respeito disso, para que a gente realmente possa ter um futuro melhor para vocês. O nosso é mais curto, mas o de vocês é longo ainda, e o de seus filhos e netos, né? Aí, companheiro. Companheiro, ainda queria fazer uma colocação, e o Pinot era um dos que comporia a nossa mesa, é um juiz cassado, e ele, nesse instante, está em Brasília, na causa exatamente como essa, que dando depoimentos lá para a Comissão de Direitos Humanos. Eu queria fazer aqui menção da presença da minha companheira de todas as lutas, que é a minha esposa Ivone, que ali está. Eu queria destacar a professora Simone, que também está ali. Ela é coordenadora da 2ª edição do nosso livro, que está por nascer. E a companheira modeconiana, que aqui está também, né, companheira nacionalista, nossa dentista também. Eu, passando para o companheiro que quer também dar uma colocação, né, companheiro?
Obrigado. Não, eu gostaria de saber como é que está atualmente a questão da abertura dos arquivos da ditadura, qual o posicionamento oficial do governo, se é alguma coisa ambígua, ou se eles falam abertamente que não vão abrir. Como é que está, na atualidade, no governo atual, a questão da abertura dos arquivos da ditadura? Uma pergunta mesmo. Olha, aquilo que é rotineiro e que pode provocar o que nós chamamos de habeas data, habeas corpus é quando você, em latim significa tenhas o teu próprio corpo, use a liberdade corporal com a qual você nasceu. É um habeas corpus. Agora, para você usar a sua liberdade de defesa, de plena defesa, você precisa de documentos. Estejam esses documentos na faculdade, não numa delegacia de polícia, num arquivo oficial, você tem todo o direito pessoal de ir lá e requerer os dados, eles não podem se recusar a fornecer cópia do que está lá. Os arquivos públicos todos têm o dever legal. Se algum deles se recusar, dentro do prazo legal, você tem o direito a entrar com uma ação chamada agora de habeas data, isto é, tenhas o dado da tua vida, tu tens o direito de teres os dados da tua vida. Chama-se habeas data. Aliás, é uma criação de uma instituição nova que só na última Constituição surgiu, né, Lérida? Então, é um habeas data. Agora, veja bem, o que acontece é que o poder, que tem o poder de formar e deformar história, ele resolveu proibir a divulgação de determinados dados. Chegaram a limitar ou estender o tempo para até 100 anos. 100 anos. O que quer dizer? Que daqui a 100 anos, os torturadores, os filhos, os netos, bisnetos, trinetos terão morrido. Aí já não importa a eles que isso seja divulgado. É apenas dado para a história, não tem nenhuma consequência. Enquanto que, se nós obtivéssemos agora, por via de pesquisa ou de habeas data, tudo aquilo a que temos direito, provavelmente esse cidadão, na execração pública, começaria sendo execrado pelos filhos, netos e a esposa. Como aconteceu muitas vezes, quando os familiares descobriram, aqui mesmo em Niterói, ali na Ilha das Flores, onde ele esteve preso, um dos lugares onde ele esteve preso é aqui, na Ilha das Flores. Eu me lembro de que o torturador mor lá, o comando, se chamava. Se houver algum parente, não reaja, porque é fato verdadeiro e apenas tome conhecimento, o problema não será seu, será dele, não é seu. O crime não passa da pessoa do criminoso. Chamava-se José Clemente da Silva Filho, é isso mesmo, não é? José Clemente, o comandante da ilha era esse. Houve uma senhora que, no seu desespero, se dirigiu à mulher dele para pedir que ela, pelo amor de Deus, manda ele parar com a tortura, meu filho, ele não aguenta mais. E, olha, e colocou tais dramas que dizem que a família, a mulher, jamais quis recebê-lo e os filhos também não mais o respeitaram. Ele acabou morrendo em desespero e, para maior desespero, um câncer que liquidou o final da vida dele. Pois bem, como o Fleury morreu, naturalmente, como silenciado pelos demais interessados em que ele fosse silenciado. Assim como hoje os americanos fazem, né? Eles fazem o fogo amigo quando ocorre o chamado embedded traído. O embedded, vocês que falam inglês, o americano chama embedded in bed, in the same bed. Quer dizer, pessoa que está compactuando com eles. A imprensa hoje lá é assim. Eles só aceitam que acompanhe as tropas quem está in the same bed, na mesma cama com eles. Isto é, vai o jornalista, o velho repórter de guerra, agora é assim. Ele vai, chega lá, eles já avisam, ele já vai escolhido, portanto ele aceitará a seguinte proposta. Você não precisa sair do hotel, não precisa sair daí não, fica aí tomando seu uísque, depois você recebe o material todo arrumadinho. E já tem o oficial encarregado
de distribuir os briefings e as notícias que podem ser publicadas no Ocidente. E tem acontecido que alguns que querem ver alguma parte da realidade e saem dessa ordem, dessa rotina, aí recebem um fogo amigo, né? Recebe o fogo amigo no próprio front, onde ele está procurando pesquisar. Claro, é liquidado lá para não voltar e dizer o que viu. E isso tem ocorrido. Iraque, Afeganistão e as novas guerras de mercenários que estão promovendo. Guerra terceirizada. Empresas de matança sendo contratadas para isso lá. Dentro desse esquema de uma guerra moderna, etc. É assim. Eu vou dar um depoimento aqui, até aproveito que está sendo gravado. O Paulo César Botelho Massa foi meu colega exatamente da Faculdade de Economia. E depois que eu fui preso, em 1970, eu saio em 1969, eu só venho a saber de Paulo César quando eu voltei ao Rio de Janeiro. Nessa época eu morava na Paraíba. Não, é somente para gravar esse microfone, não é para amplificar, não. E o pai dele era o Cristóvão Massa. Coincidentemente, eles são de origem da Paraíba, eles são de João Pessoa. Como eu citava aqui, eu estou repetindo, e ele também tinha 3 tios generais. Só para a gente ter uma ideia do que é a tirania, que não reconhece patente, que não reconhece até mesmo classe. O tirano, ele se julga, é um absoluto, né? Acima dos príncipes, né? O rei pode matar seus príncipes, suas mulheres, né? Enfim, eles se julgam dono do céu e da terra e da vida. Então, o Paulo César Botelho Massa, o pai dele era também casado com Dona Laís. Dona Laís era prima do general Figueiredo. Prima. Então, procurando os restos, ou o paradeiro do filho, desesperadamente, Modesto, eles conseguem uma audiência com o general Figueiredo. E ele é levado, depois de super revistado, o general Figueiredo já era presidente da República, ex-membro do SNI, porque eles têm todos esses arquivos, todos esses dados, eles sabem onde estão, até, eu acho que, os restos mortais, ou onde foi jogado, em que mares ou florestas. E o general Massa e Dona Laís, então, foi levada a um auditório como esse lá do SNI, e passado filmes, isso é a declaração que ela me deu, ambos estão mortos. Então, a importância da gente estar contando essa história é que brevemente, mais algumas décadas, nós não estaremos nesse mundo, e aqui, não sei se tem historiadores, o historiador, ele vai contar a vida, por exemplo, de Dom Pedro, não tem ninguém mais vivo, ele tem que estar sempre citando. Então, nós somos a fonte, enquanto vivos, o que eu presenciei. Depois, eles levam para outra sala e dizem, olha, não procure mais o seu filho, porque ele foi... essa era uma jura que nós tínhamos de sangue, juramento de sangue, que quando alguém mata um agente deles, segundo eles achavam, o Paulo César teria participado de uma ação armada em que teria morrido um agente, tipo guarda de um supermercado, de um banco. Mas a maneira como mataram, eles arrancaram dedo por dedo. Este homem era filho de um general e sobrinho de 3 generais. Depois, os restos mortais, esquartejados, segundo eles, foi jogado no mar. Então, só um exemplo que eu estou dando. Então, por isso também a ditadura caiu, porque a alta cúpula militar chegou à conclusão que nem eles mais controlavam essa monstruosidade. E isso é ditadura. Eu estou aqui fazendo, por incrível que pareça, para não pensar que nós somos revanchistas e que nós temos algum preconceito com militares, não temos. Eu estou aqui fazendo exatamente um reconhecimento do quanto a família militar sofreu com o golpe de 64, que não era só militar, é um golpe civil, empresarial e militar. É que quando você pega a relação dos caçados, e os militares, vamos imaginar que os militares sejam 1% da população, Lerda. Pois bem, entre todos os caçados, a maioria é militar.
Então, lá dentro, a desconfiança, o que levava à cassação por qualquer dúvida, era muito mais fatídico do que entre os próprios civis, que nós éramos, então, 99% da população. Entre eles, são em torno, segundo tal dado do livro Brasil Nunca Mais, são 10 mil. Então, só para você ter uma ideia, que ditadura não presta para ninguém consegue ficar em segurança. É o regime exatamente da desconfiança, do terror, que assola até mesmo o ditador. Ele sabe que ele está em cima de um vulcão, né? E não sabe que horas esse vulcão entra. Então, o Stroessner, no Paraguai, ele estava tranquilamente com um carro blindado quando ele recebe um balaço lá de uma bazuca. Disseram que, isso é claro que isso é no nosso imaginário, que o olho dele foi de Assunção, espalhou pela América toda, os restos deles, né? Então, só para você ter uma ideia, quando o companheiro falou dos arquivos, foi muito procedente isso, porque o Fritz é um grande jornalista, filho de alemães, e ele fala, meu pai foi soldado nazista, porque ele, na época da guerra, como o Papa também foi um soldado alemão. E o pai dele foi lutar na Polônia e lá morreu. E ele disse que, quando ficou já com a idade da consciência das coisas, ele então foi buscar os restos mortais do pai dele nazista, que invadiu e destruiu a Polônia, e ele, para surpresa dele, estava tudo organizadozinho, de tal forma que ele pôde depositar uma coroa de flores que estava assim, aqui jaz o cadáver do soldado alemão Fritz das Contas. Então, entre nós foi uma guerra entre irmãos brasileiros, de um segmento, de um pensamento, nacionalistas versus os entreguistas, porque o golpe foi de inspiração entreguista. Aqueles senhores, eles não se negam, que eles preferiram se entregar a uma nação a se entregar a outra. Eles achavam que ou se entregavam à Rússia, o Brasil seria entregue à Rússia, ou eles vão aos Estados Unidos. O general da Bahia, Juraci Magalhães, chegou a dizer, o que é bom para os Estados Unidos, daqui para frente é bom para o Brasil. Pois bem, mas uma luta de irmãos, você mata o seu brasileiro matando brasileiro, e some com o corpo. Então, enquanto eles não declararem, abrirem esses arquivos, eles nunca terão tranquilidade, porque essas famílias sempre clamarão. Eles morrerão os seus filhos, os seus netos, clamando onde estão os restos mortais dos nossos tombados, nossos resistentes. Então, isso daí eu acho que é o mínimo que eles têm no momento que fazerem, se inteligentes forem, se algo de racional tiverem, se houver vida inteligente naquelas cabeças, cederem isso, por ser mais do que de justiça. Quando a gente entra na faculdade de economia, eles falam para a gente na introdução à economia que a economia é a ciência dos recursos escassos. Eu vou clamar aqui por duas quebras de paradigma. E eles falam que a economia é a ciência escassa, mas quando a gente ouve depoimentos como o do senhor, a gente vê que não é escasso, o problema é da distribuição. E então, acho que quando que a economia, e vocês aqui que vão seguir outras profissões e tal, a gente tem que parar com isso e clamar pela distribuição, pela melhoria das condições, para isso que é a nossa profissão. E a segunda coisa é que o professor Brito estava falando isso na quarta-feira aqui, e ele falou que ele estava conversando com o francês que estava interrogando ele no exílio na França, e quando ele falou que ele era terrorista, ele mudou todo o paradigma com ele, porque eles se orgulhavam de terem criado um dos maiores terroristas da história, que é o general Charles de Gaulle, que o senhor citou também. Então, e hoje Charles de Gaulle é um herói da França. Então, queria clamar que as pessoas, quando que pessoas como o Soriano, como a Cecília, como o professor Modesto, que são classificados como terroristas, virem os nossos heróis nacionais. Acho que é isso que o processo da abertura dos arquivos da ditadura militar visam a trazer, que é transformar esses terroristas em heróis nacionais que são heróis da restauração democrática brasileira.
eu queria dizer só fazer uma parte, porque eu de fato falo essas coisas, né, de que a economia já parte de um pressuposto equivocado, de que os recursos são escassos, mas eu jamais afirmaria que o problema é de distribuição, tá ok? Então, só para que fique bem clara a minha posição, o problema não é de distribuição coisíssima nenhuma, o problema é o tipo de sociedade em que a gente vive. Então, a distribuição que tem por pressuposto um entendimento de que a sociedade é essa que está aí, e que a superação dos problemas sociais é a realocação de recursos, produtivos ou não. Enfim, como vocês sabem, eu tenho essa péssima mania de me declarar até hoje comunista, embora jovem, assim. Enfim, então eu não acho que seja um problema de distribuição, nem dos meios de produção. O problema é que nós, enfim, infelizmente, vivemos numa sociedade na qual a história se conduz sem nenhum comando que nós possamos exercer sobre ela. E o desafio não é distribuir recursos numa história dada, mas mudar a história. Então, eu acho que, enfim, só para deixar clara a minha opinião. Eu queria aproveitar a presença de vocês, a juventude, e chamar para uma tarefa. É o seguinte, o Brasil tem 10 bilhões de barris de petróleo em termos de reservas. As reservas brasileiras hoje são 10 bilhões. Até que a gente descobre um campo mega gigante chamado pré-sal. O pré-sal, esse sal é porque realmente ele está revestido de uma camada de sal. Significa que os 10 bilhões acrescidos de mais 90, a gente multiplica por quase 10 vezes as nossas reservas. Isso é animador, mas ao mesmo tempo é ameaçador, porque eu falava inicialmente da frota americana que esteve aqui para garantir o golpe, para assegurar de abastecimento ou de desembarque de marinas, mas o nosso pré-sal ensejou imediatamente que os Estados Unidos reativassem a quarta frota. Põe isso na cabeça, meus queridos. A quarta frota americana foi desativada desde 1953, porque os Estados Unidos... Acabou a Guerra da Coreia? Os Estados Unidos entendiam que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente era mais do que alinhados, a gente era alinhados. E eis que outros governos de tendência popular e progressista ascendem na Bolívia, na Venezuela, Equador, Chile, ou pelo menos com um clamor de independência e com relação à preservação da sua soberania e dos seus recursos naturais. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Peru de Fujimori. Os caras lá, João, extraem os seus recursos, as companhias estrangeiras, e não pagam nada em contrapartida. Isso significa o seguinte, tem um termo em inglês chamado government take. O que eles tomam, o que aquele povo, naquele país, fica com aquele recurso que é doado e levado pelas empresas estrangeiras. No mundo inteiro, o petróleo, principalmente na Europa, as taxações por quem extrai e depois vende é em torno de 84%. A nossa é 40%. No Peru de Pinochet, de Fujimori, é zero. E os gringos dizem, e vocês acham pouco a gente está dando emprego a vocês? Subempregos, porque os management, os gerentes são eles. Os peruanos lá são limpadores de vidro, nada contra, toda função é digna. Mas em termos de valor que isso representa salarialmente. Né? Que o humilhante do capitalismo, qualquer função, é porque é a degradação. Eu falava com Cecília aqui no filme, a tortura da miséria. O miserável é um torturado eternamente. Então, acontece que a gente descobre petróleo numa camada mais profunda, que é o pré-sal. Esse pré-sal, nós exigimos que a Petrobras seja a extratora dela, que se crie outra empresa. Pelo contrário, a Petrobras tem que ser recomprada as ações que foi criminosamente vendidas, ações chamadas principalmente ordinárias, mas a gente ainda tem 50% mais um que dá direito a ter o controle político da Petrobras. E eu tenho que falar com muita responsabilidade, porque o Modesto não só é um jurista, como também é petroleiro. E o João, que é meu mestre, é quem eu tenho que me aconselhar, até sobretudo na teoria econômica e geopolítica do petróleo. Pois bem,
Nós estamos hoje numa cruzada de levantar a nação, porque nós temos que nos mobilizar. Primeiro, com relação a essa riqueza que nós passamos a ser o 4º país do mundo em reservas de petróleo. Primeiro é a Arábia Saudita, segundo é o Irã e terceiro, o Iraque, razão pela qual o tio Sam está ali por perto, né? E o 4º hoje é o Brasil. Então, aquilo que foi... Razão pela qual a 4ª frota veio para cá. Está aí editada, já está passeando por aí. E nós temos, então, que primeiro travar essa discussão que eles não querem que fale. O nosso ministro das Minas e Energia, o Lobão, é um homem muito complicado. O passado dele não é bom. Ele foi um dos bajuladores da época do Geisel. Depois foi governador, acho que indireto, do Maranhão. O Lula está com boas posições, mas ele é político. Quer dizer, ele anuncia, por exemplo, que vai criar uma empresa chamada Pré-Sal. Veja você, a gente está falando de uma Petrobras 100% estatal e recomprar, tornar nulo tudo que Fernando Henrique fez, porque foi um governo ilegítimo. O segundo mandato dele foi comprado, nós sabemos disso, e foi um governo de traição nacional. Que tudo aquilo fosse nulo, como todas as privatizações nós pregamos, que sejam nulas de pleno direito. Então, hoje, o que significa a Petrobras 2 ou a Petrosal? Significa que, em vez da ANP ter que pegar esses blocos que estão sendo, hoje, que nós aqui descobrimos, que tem que ser leiloados conforme a legislação atual 9874, é o número da lei de Fernando Henrique de 1997, tudo que é encontrado, infelizmente, a Petrobras não pode chegar e nós é que vamos explorar. Tem que ser leiloado. Para quem quiser, quem dá mais é que explora, pode ser ou não a própria Petrobras. Então, o Lula cria, para substituir a ANP e não precisar fazer a licitação, a chamada Petrosal. Seria uma empresa que só existiria ficticiamente, ou seja, ela é quem vai administrar, ela vai terceirizar essa atividade. A Petrobras pode ou não ser contratada, mas pode ser também a Shell, pode ser também o Maersk. E o Lobão, lobista, né, que, em alta escala, né, ele é que vai decidir. Veja você, uma oferta dessa para que seja a Shell, ele vai poder se aposentar de forma milionária até a 10ª geração, como Fernando Henrique está aposentado de forma bilionária. O seu Pinochet, que está preso hoje lá por crimes também, que são imprescritíveis de tortura, mas é um homem riquíssimo, podre de rico. Então isso é que nos afigura. Eles não querem que a gente discuta isso. Você vai no Congresso Nacional, e eu fui semana passada, João, nós tínhamos lá, são 130 empresas multinacionais, com talvez os mais caros consultores pagos. Então então nós temos, vocês estudantes de economia principalmente, tem que estudar muito essa geopolítica do petróleo, para nós termos não xingamentos, mas argumentos, porque isso é uma batalha que tem que ser vencida também na racionalidade, no conhecimento de causa, para a gente poder, falar ao pai, ao vizinho, ao filho, à igreja, e contaminar desse sentimento que foi a campanha do Petróleo é Nosso, que foi assim que a gente conseguiu fazer a Petrobras e instituir o monopólio estatal do petróleo, que Getúlio não queria, não. Getúlio, como Lula, qualquer presidente, ele está ali, ele tem que estar de acordo com as forças, com a relação de forças. Se ele não tem ninguém no Congresso, a gente vai hoje, eu tenho amigos, grandes amigos, o meu sindicato também tem companheiros do PSTU, mas não tem um deputado do PSTU. Então essa luta tem que ser levada com muita racionalidade, e eu dizia aqui, mais argumentos do que xingamentos, mais até mesmo negociações, boas negociações. Sindicato, para mim, é para lutar e negociar, porque é também nas mesas de negociação que a gente vence as guerras. Então eu queria, se vocês quiserem fazer alguma pergunta desse tema palpitante, urgente, que a gente tem que travar, que está sendo hoje decretado uma cortina de silêncio e de fumaça para que não seja comentado, não ganhe o debate público, é o chamado pré-sal, que eu chamaria,
o professor João, a última fronteira do Brasil. Nós já tivemos o ciclo do petróleo, que a gente não conseguiu a nossa total independência. O ciclo do ouro, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da borracha, outros mais. E esse é o último. Como o boliviano é o do gás deles. Então, a Bolívia é um país paupérrimo, o PIB de Caxias é maior do que o PIB da Bolívia, porque os estrangeiros, as companhias vão lá, tiram e não dão nada em troca, não tem nenhum imposto que incide. Nós temos 40% em relação à América Latina, é privilegiado, mas a média no mundo é 84% que tem que deixar de volta. Então está aí jogado, só introduzindo esse tema, que eu acho que tem tudo a ver, é a quarta frota, aquela mesma que teve aqui para instituir a ditadura, para ensinar a tortura, como ensina em Guantánamo, Afeganistão e Iraque. Então, companheiros, eu estou inteiramente à disposição de vocês, se quiserem a gente travar esse debate também, que é uma tortura a gente saber que nós estamos a um passo da riqueza e, ao mesmo tempo, a poucos metros, talvez, de uma miséria, de uma ocupação maior, de uma exploração maior. Porque os árabes eram felizes até quando encontraram riquezas e não tinham discernimento, consciência política para defender essa riqueza e usar essa riqueza, esses minérios, e minério só dá uma safra, para a felicidade do seu povo. Mas deixa eu falar uma outra falácia, um outro sofisma, João, que eles alegam. Aliás, é argumento de colonizado, é dizer que a gente precisa do dinheiro deles para explorar, mas nenhuma companhia de petróleo no mundo tem dinheiro em caixa, eles vão ter que usar os mesmos, percorrer o mesmo caminho, que é ir aos banqueiros, ou, no caso, o pouco dinheiro que tiver em caixa, e financiar. Então, não vigora isso para que a gente entregue para que outra empresa explore e para fazer. Primeiro, o lucro vai para o exterior. O uso que quiser desse petróleo. Porque a lei atual diz que você pode extrair o petróleo e mandar para o exterior direto, não passa pelos objetivos nacionais. E o importante seria, nós estamos numa faculdade de economia, a gente exportar não petróleo bruto, mas derivados, porque aí você agrega valor, você emprega brasileiros nessa mão de obra. Você vai construir outras refinarias e tem demanda para elas, e vai estar sendo construída uma agora em Pernambuco, em associação Petrobras com PDVSA, com a Venezuela. E outra coisa, meus queridos, é o seguinte, nós não temos inimigos na América Latina, os argentinos são nossos irmãos, os venezuelanos, os equatorianos, os chilenos. Então, essa falácia de que cuidado com as reservas indígenas, o inimigo nosso que está aí colocando base, nós somos um dos poucos países do mundo onde não tem base americana, se chama George Bush. Então, é preciso estar sempre repetindo, batendo nessa tecla, para a gente não estar palmilhando o caminho errado e trabalhando com informes falsos, informações não procedentes. Bom dia, eu faço história e eu queria saber o seguinte. Eu estava conversando com o meu irmão, ele é oficial do Exército. Ele estava dizendo que os superiores dele costumam dizer, com relação à abertura dos arquivos, que o Lula ele tem uma postura assim de não querer abrir e tal, assim, ficar meio receoso, porque muitos companheiros deles teriam crimes a esconder, muitos sequestros, muitos assassinatos. Eu queria saber se isso procede em parte ou não. Você provocou uma questão muito importante já ao final. Até lamento que os jovens estejam aqui, mais jovens. Vocês entenderam bem a pergunta? Bom, o irmão dele é oficial do Exército e diz que os arquivos, o próprio Lula, tergiversa quanto à abertura dos arquivos, porque muita gente lá tem crime comum, inclusive sequestro. Quero dizer o seguinte, olha, seguramente os arquivos abertos revelariam a realidade histórica brasileira. É até possível que algum daqueles de esquerda, alguns de todos nós que contestamos a ditadura, tenha cometido excesso. É possível que haja algum. Agora, o excesso todo marcante, eu diria 99,9%, foi provocado pelo pedaço das Forças Armadas que violaram as instituições e violaram o povo brasileiro, e mais,
violaram a maioria das próprias Forças Armadas. É uma minoria. Enquanto, talvez, se você for levantar, não chega a 1000 torturadores, ou quem sabe 2000 apoiadores da tortura, e 10.000 apoiadores civis da tortura, do assassinato e do desaparecimento, talvez não chegue a isso. As Forças Armadas são compostas de centenas de milhares de pessoas, e mais. A maior parte dos militares foi aquela parte que foi vítima da parte golpista, que violou os direitos humanos, violou o processo democrático e que participou de tudo isso. É uma minoria. Eu creio que se a maioria das Forças Armadas concordasse em abrir e isolasse essa minoria, as Forças Armadas não estariam hoje tão atingidas pelos delitos que só foram praticados por aquela minoria. Eu creio que, agora vê bem, quanto ao Lula, o Lula, como qualquer presidente, qualquer governador, qualquer prefeito, quer o quê? Panos quentes, não quero crise. Então, para ele, não interessa criar uma crise, e abertura pode provocar uma crise sim. Sabe por quê? Porque vão ser apontados 10 generais, dentre os 100 ou 200, eu não sei quantos há, os 10 generais responsáveis, os 200 coronéis, os 300 capitães, os 1000 sargentos, etc., os torturadores. Aquela minoria, isso vai criar crise? Claro que cria, porque é uma convivência que será muito difícil de 10 generais torturadores com cada, né, com cada 100 generais de não torturadores. Hein? Agora vem a análise de natureza jurídica. Eles dirão, os torturadores dirão, nós temos anistia. Eu diria, não tem não, por várias razões. Primeiro, anistia no mundo, na ONU, em qualquer lugar, não pode ser dada a golpista e torturador, sabe por quê? Porque senão você estará estimulando novos golpes, novas ditaduras. Você não pode perdoar um sujeito que viola as instituições e viola as pessoas desse país. Se você anistiar um torturador, um golpista, anistia o Hitler. Já imaginou o Hitler anistiado por si mesmo e anistiado por ele mesmo em causa própria? No que a gente chama, que até os latinos chamavam de privilegium, lei própria, lei pessoal, lei de interesse pessoal. E mais, anistia do passado, do presente e do futuro. Porque a lei da anistia foi de 79. Os mesmos torturadores anistiados teriam que parar ali, e não pararam. Continuaram torturando, matando, provocando rios centros, explodindo jornais, explodindo a OAB, a CNBB, a ABI. As bombas da ABI, na OAB, a bomba que matou a dona Lida foi depois da anistia. A que explodiu a OAB, a Câmara de Vereadores no Rio, etc., e todas as bancas de jornais da W3 em Brasília. Jornais em São Paulo, jornais do Rio de Janeiro, foram posteriores à anistia. Então, aqueles terroristas das Forças Armadas, da polícia, e todas as polícias, que são inúmeras, são. Aqueles terroristas, se anistiados em 79, voltaram a cometer os mesmos delitos. Então, eles precisarão de uma nova anistia futura. E mais, aí vem outra discussão de natureza jurídica. Eles falam que o crime é conexo. Tem algum estudante de direito aqui, ou advogado, jurista? Não. Pois bem, eu quero lhe dizer o seguinte, essa conexidade no crime é uma conexidade, essa conexão de fatos que são juntados, reunidos, para dizer, esse crime é conexo. Então, se ele é conexo, você considera tudo como um crime só. O que acontece é que a conexão só ocorre para o autor ou a vítima, conexão de um ou de outro, a mesma pessoa. Você não pode fazer conexão entre torturador e torturado, o objetivo deles não era o mesmo, não tem conexão de objetivo. Então, numa discussão de natureza jurídica, de como se interpreta, a chamada hermenêutica mostra que não tem nada a ver a anistia com o torturador. O crime é comum, a ONU considera inanistiável
imprescritível e crime hediondo contra a humanidade. Então seria o mesmo que o Hitler ter feito a sua anistia prévia e anistiado todos aqueles torturadores de todos os campos de concentração. E nós ficaríamos satisfeitos? Você acha que o tribunal de Nuremberg dizer, ah, não, está tudo anistiado, Hitler fez lá uma lei antes de morrer, antes de suicidar, ele fez uma lei anistiando todos os torturadores alemães. É a mesma coisa. Então, veja bem, as pessoas, às vezes, na sua boa intenção de pacificar ao seu jeito, ou de levar alguma vantagem ao seu jeito, procura a interpretação a seu favor. Mas a interpretação também tem suas regras, suas leis. Senão você torna um caos o próprio sistema jurídico nacional e mundial. Por isso, hoje a ONU, eu estive na Suíça numa pesquisa lá de um canalha chamado Daniel Ludwig, e lá encontrei um deputado suíço chamado Jean Ziegler, que tem livros aí interessantes sobre a matéria e, sobretudo, a respeito de paraísos fiscais, em que ele diz a Suíça é o país dele. É o paraíso fiscal que lava mais branco, isto é, que faz as maiores safadezas econômicas pelo mundo afora. Não há um crime, inclusive político, dos grandes torturadores e ladrões, porque o torturador é ladrão também, e eu tive vários exemplos de clientes meus, que foram furtados ou até roubados de sua propriedade pelos torturadores, que tinham a esperança de torturá-lo e ele não falar nada, ou até de matá-lo e liquidar o assunto. Pois bem, então esse Jean Ziegler que eu conheci na Suíça, hoje está na ONU. E na ONU ele diz isso, que eu só acabei de dizer. E a ONU está sendo, teoricamente, levada a ganhar unanimidade. Só não ganha, sabe por quê? Porque o Conselho de Segurança, que é composto das grandes potências mundiais, os Estados Unidos vetam tudo que é humanístico lá dentro. Observem, tudo. A ONU decide unanimemente que não se invada o Iraque. Continue tentando o Afeganistão no Iraque. Ele decide contra a ONU, como membro da ONU e membro do Conselho de Segurança, e com direito a veto, apesar disso, ele invade. Contra o pensamento da humanidade, invade. Invade, mata, furta, rouba, faz o embedded que ele quer, terceiriza a guerra, enfim. Olha, se nós não ficarmos atentos para essas coisas e lutarmos por elas, esse mundo vai continuar caótico como tem sido, e estimulando novas ditaduras. Se todos os torturadores forem agora considerados anistiados, e o crime conexo, e arranjando todos esses sofismas para não tomar um rumo de solução do problema, o Brasil e o mundo jamais terão solução. Vai caindo, e o mundo cairia também no verdadeiro caos jurídico, político e humanístico. Deixa eu falar um pouquinho sobre as 200 milhas, que eu acho que tem tudo a ver do pré-sal. Os Estados Unidos, as 200 milhas foi uma reivindicação que primeiro veio do Peru, ainda no governo da era militar. E o Brasil imediatamente endossou, e outros tantos países. Depois, isso é votado na ONU, e realmente a ONU, por 130 votos, consegue maioria com relação ao reconhecimento mundial das 200 milhas. Mas os Estados Unidos e quase todos os países do Conselho de Segurança não aceitam as 200 milhas como a chamada extensão territorial e a soberania de qualquer país. Mundialmente, quer dizer, consenso mesmo são só 3 milhas. E os Estados Unidos só reconhecem até 14 milhas náuticas. Ou seja, o nosso pré-sal está todo exatamente abrangido nessas 200 milhas. Os Estados Unidos teriam uma contradição, que eles não aceitam a legislação americana do petróleo no mar, porque é uma atividade de alto risco, e os ambientalistas tiveram incluído na sua legislação essa proibição. Todavia, já há um projeto de iniciativa do executivo, ou seja, do presidente Bush, para mudar essa legislação americana. Ou seja, eles estão livres hoje para também explorar petróleo em alto mar. E como os nossos
portugueses vieram acompanhados pela a frota inglesa. Com a quarta frota, eles trazem uma plataforma e começam a perfurar. E qual é a Marinha Brasileira que nós pregamos? Precisa estar mais bem aparelhada, precisa de mais submarinos, precisa de mais destroyers e precisa ser mais, e urgentemente, democrática e popular, porque não tem nenhuma força armada que não precisa do apoio da sua população, e para que um soldado esteja no fronte, ele precisa de 200 pessoas no apoio, desde a sua farda, desde levar a sua correspondência, fabricar seu armamento, esse é o número, 200 no apoio. Então, as nossas Forças Armadas precisam ter sempre claro que elas, mais do que ninguém, precisam de estar afinadas com as forças populares e progressistas para que elas sejam não somente fortes, mas sustentáveis na sua fortaleza. Então, eu quero nossas Forças Armadas, e precisamos delas, que o país que não tiver Forças Armadas próprias vai ter de ocupação. Para mim isso é claro, pelo menos no atual estágio. Um dia nós teremos aí o anarquismo, mas eu quero que comece primeiro a dissolução das Forças Armadas americanas, para depois eu pensar nas nossas. Vai ter de ocupação. Quem não tiver Forças Armadas próprias vai ter de ocupação. Então, isso é o problema concreto, não é sonho, não é terrorismo da nossa parte. Claro que a conversa deles, sabe qual é? Que é fins humanitários, Modesto. Segundo eles, eles têm também um programa aí de vacinar populações do Nordeste, eles podem parar lá chamam também para que a gente empreste uma das nossas fragatas para compor a quarta frota, né, alguma excursão, para treinar, como treinam na Escola das Américas nossos militares. Então, eles são extremamente hábeis na sua maneira de atuar e de saquear, né? Sem dor, né? Então, é o que se coloca. Então, eu pediria que a companheira, se todos estiverem contemplados, em a gente encerrar, que a professora Lérida também, antes de encerrar, falasse do programa PET aqui e nosso agradecimento a esse programa que nos honrou muito com relação a gente poder aqui, em nome de Zé Milton Barbosa, meio minuto para eu falar. Zé Milton Barbosa era um sargento radiotelegrafista do Exército, negro, nordestino, e a história dele é tão grandiosa quanto a do Prestes, e eu, no meu conceito de classes, ninguém é melhor do que ninguém, mas não tem a mesma visibilidade só por isso, eu acho, e a gente tem um juramento que nós fizemos de trazer essa história para a pública, essa reverência desse herói, que a ele a gente deve hoje, e a tantos outros, a gente ter essa liberdade de estar aqui, analisando o presidente, o governador, as polícias, os exércitos, sem correr o risco de ser preso daqui a pouco. Então, foram homens assim, companheiros assim, mulheres assim, como a Linda, que nos legaram, retornaram esse sol de liberdade que a gente hoje pode se agasalhar. Então, por favor, companheira Leta. Bem, quero agradecer a todos que ficaram até agora, né, nos escutando e que participaram da semana que a gente fez. Quando eu pedi ao Soriano que falasse em nome, o agradecimento em nome do PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que eu tenho certeza que a gente não conseguiria levar avante essa empreitada sem os 12 bolsistas, 13 bolsistas, né? Que prestigiaram, que nos ajudaram, né, desde o Tiago, Eduardo, Rafael, Fernandos, Cruz e Vinícius, né, então ali, e o Felipe Castor, que os rapazes estão aqui, né? Os grandes panfletários que distribuíram, fizeram 90% das coisas, né, o cartaz de Mariana, que hoje teve que estudar, não estava aí. Então, o trabalho não é um trabalho apenas meu, né? Eu sou uma tutora, eu apenas ajudo, sou uma participante do grupo. É um grupo no qual são 12 bolsistas e um voluntário, que fazemos a programação, discutimos todos os eventos, e com atritos, óbvio, mas conseguimos levar avante e chegar ao final
com bastante seriedade. Eu agradeço a eles e era por isso que aparece sempre a Lérida, porque é mais velha, mas não é a Lérida, é um agradecimento ao grupo, que eu estendo em meu nome. Tá? Espero que a gente faça outras coisas e na próxima segunda discuta a possibilidade de trazer o Soriano para uma palestra de um assunto que nos interessa diretamente. Né? Obrigado.